Nasci nesta casa no dia 4 de janeiro de 1916. Vou fazer 87 anos. A primeira música que eu aprendi nesse instrumento foi a música da Reisada, Leva Ela. Um homem nascido em 1916, numa cidade nascida em 1700. Alfredo Miranda, Viçosa do Ceará. Alfredo poderia ser José, Pedro, João, Vicente, como tantos idosos do Brasil. Viçosa poderia ser Ouro Preto, Perinópolis, Alcântara ou qualquer outra cidade brasileira tombada pelo patrimônio histórico. Ambos, a cidade e o homem, caminham como fossem nascidos juntos. Idosos entoam suas valsas e juntam suas memórias para o difícil convívio com o tempo do rock and roll. As cidades brasileiras cada vez mais perdem suas memórias e suas valsas. As grandes cidades caducam em meio às novidades, ao império eletrônico das possantes caixas de som, ao ritmo acelerado de um cotidiano de conflitos, violência, desemprego, consumo e trabalho extenuante. Deste grande mar de onda de contradição, que não se suleta feição, nem pode se calcular, que de cara a coração há muitas milhas que andar. Cidades onde as pessoas, jovens e idosas, não encontram espaço para a cordialidade e o convívio fraterno. Muitas dessas pessoas, habitantes das grandes cidades, procuram a casa de Alfredo, na pequena e antiga Viçosa do Ceará, onde Alfredo e sua esposa Terezinha produzem e vendem, de sol a sol, manjares cujas receitas vêm de um passado distante. Quais são os doces que o senhor tem? Mas você quer saber do doce dele? O doce é de açúcar, agora o material é outro. Na verdade, essas pessoas buscam algo além dos doces e licores que a casa oferece. Buscam suas raízes, suas referências, suas verdadeiras identidades, através de um convívio ao mesmo tempo alegre e arcaico, como se presente, passado e futuro caminhassem juntos e desse sentido à vida de cada um deles. Aqui são as geleias. Quem faz essas geleias? A geleia? Que nome é que tem aí? Geleia de banana. Mas é isso. Todos ficam energizados com a inteligência, com a presença de espírito, com a criatividade e com a alegria de Alfredo, pois cada gesto dele desmente categoricamente os preconceitos que pretendem reduzir a velhice a um reino de trevas. Bravo! Lindo! Alfredo é caminhante dos mesmos caminhos percorridos pelos ancestrais. Alfredo é reverenciado pelos conterrâneos e amado pela família. Coisas essenciais para que a maior fase da vida, que é a velhice, seja boa. Alfredo é o guardião da memória coletiva de seu povo, pois na sua longa vida conviveu com pessoas que nasceram em tempos imemoriais e convive com os que nascem agora, nos albores do 3º milênio. E este aqui, meu filho, foi os fundadores da família Mapurunga, José Carneiro da Cunha Araújo
E o idoso, ele é uma espécie de memória do passado, no presente, sempre nos orientando para o futuro. Porque um povo que não tem história, esse povo não é feliz. Então o ancião, ele faz essa linha de história dentro da nossa sociedade. Além disso, ele tem essa vivência humana que é muito importante para nós, porque ele tem uma experiência da vida que ninguém tem. Eu já sou um idoso, tenho 78 anos, mas sou 40 anos bispo. Se eu vou fazer agora, olhar minha vida de 40 anos atrás, quando eu comecei como bispo, e hoje, que eu já tenho 40 anos de bispo, mudou muito. Quer dizer, eu adquiri uma experiência enorme, eu tenho outro bom senso, eu tenho outro modo de entender os problemas, interpretar os acontecimentos. Isso pode ajudar as pessoas. Nem todas as cidades são antigas, como a cidade onde Alfredo faz a sua parte no trabalho do mundo. Existem cidades novas, novíssimas, bem mais jovens que a maioria dos seus moradores. Cidades que são perfis de um Brasil que deixou de ser rural e tornou-se urbano. Cidades que parecem acampamentos, onde tudo parece improvisado, onde tudo parece passageiro, onde é impossível antever o futuro e onde o passado simplesmente não existe. Nestas cidades, que proliferam como quistos nas áreas dos grandes centros urbanos, a velhice torna-se de fato uma idade de trevas. E a memória dos que conseguem chegar na velhice incorpora em suas almas os preconceitos que perseguem eles mesmos. E tornam-se carrancudos, tristonhos, oprimidos pelo acumulado de necessidades não satisfeitas. O sentido trágico da vida cumpre-se dolorosamente nestas cidades sem memórias e sem valsas. A grande dificuldade que as pessoas idosas na vida do mundo moderno é a aceitação, né? Porque o idoso, ele não é reconhecido. O reconhecimento do idoso é o seguinte, é ficar estático, esperando a morte. Não tem brincadeira, não tem nenhuma compreensão. É se ouvir, é comer, é dormir e pronto. As pessoas não aceitam assim a velhice, né? Acham que ainda discrimina o idoso, né? Ele não tá, fulano tá velho, tem que ficar em casa, você não tem mais idade de ir pra sair, de fazer isso, nem fazer aquilo. Qual nós temos direito a tudo e fazemos, às vezes, até mais do que pessoas mais novas do que a gente, né? A família é o maior problema, porque eles não valorizam seus pais, eles acham que sabem tudo e a gente não sabe mais nada. O idoso que não tem, que é um arrimo de família, ou o idoso que não tem pelo menos um seu ordenado, ele vive muito triste, porque realmente pode ter a filha, pode ter os netos, eles não têm carinho. É difícil ter carinho. Minha maior dificuldade é falta de sossego, viu? Eu não tenho sossego. Tenho muita tristeza, né? Por quê? Não tem com que me alegrar, né? Não tem nada que faça eu me alegrar. Os velhos, a família despreza como um cachorro. E às vezes a gente tem o dinheiro da gente para o sustento da gente. Eles ainda vão por detrás e roubam. Vão nos bancos fazer empréstimo em nome da pessoa. Quando a pessoa vai saber que vai receber o ordenado, não é o ordenado mais, o ordenado já foi tirado. De 100 se tira um, para respeitar o idoso. É do menor até o... Esta pensãozinha michuruca que dão para o idoso, quantos não podem viver? Viver aí, ainda se dedicam a pedir esmola? Dá não dá. Não pode. Agora, como eu ainda trabalho e tudo dá, mas se fosse uma aposentadoria, que o salário mínimo fosse igual o da Espanha ou de outra parte, aí dava. Você sabe, o salário mínimo da Espanha chega a ser aqui uns 2.000 e tantos reais. O mais fraco da América Latina, eu acho que o salário mínimo é melhor do que o do Brasil. Essa aposentadoria não dá para viver, porque as coisas é tudo cara, né? Se o cara pagar aluguel de casa, ele tá pebado, porque só dá para ele pagar aluguel de casa e luz e água. E ele não vai comer, não? Ele vai viver sem comer, ele vai comer vento, é? De onde é que o velhinho ia tirar um tostão para comer de pão? Vive mendigando pão para comer, para não morrer de fome. Tanta gente que pode é aposentado e eu não posso. E não sou aposentada. Agora eu estou confiando nesse novo governo para ver se vai melhorar alguma coisa para o idoso. Ele está prometendo alguma coisa para o idoso.
Que os idosos hoje é quem está sustentando os novos, né? Que é poucos novos que estão trabalhando, né? Os idosos sofremos muito por causa do desprezo que os jovens nos dão. Se você vai na repartição, receber seu ordenado, eles ficam assim, rindo, troçando. O idoso não tem nada fácil. Tudo é difícil para o idoso. A saúde, não vejo que trata bem a gente não, sabe? Porque a gente chega nesses locais, já é idoso e tal, eles ficam assim, com a cara de Amélia. A gente não poder andar livre, né? Tem medo de andar só. Acontece as pessoas que fazem mal, né? Essas coisas assim. Que não pode sair a hora que quer, não pode, só pode andar junto com outra pessoa, que ele sozinho não pode andar. É muito que diz, velho, sabe lá de nada. Eu tenho 61 anos, tenho uma cavica de fora, um dedo de ovo. Apelei para me aposentar, não pude. Vivo pedindo esmola para comer. E é só que um dá, outro não dá. Eu não tenho nem falar do pobre, do idoso, só faz não ter sofrer como eu. Da crio 4 netos, não quero que o pai roube para dar de comer. Quando não der o jeito, eu tá aqui. A população de idosos hoje chega a quase 10% e em breve chegará a 15% dos brasileiros. Esse fato indica que o idoso não pode e não deve continuar marginalizado dentro da nação. Tem que ser uma força viva, atuante, porque o futuro só será construído em bases sólidas se contar com as experiências e os sentimentos vividos pelos mais velhos, que no mínimo são capazes de transmitirem para as novas gerações os preceitos da difícil arte de viver. Bem, eu entendo que não é ter cofre de dinheiro, não é possuir terrenos, que o terreno é para todos, não é possuir sozinho muita terra, ficar brigando por as terras, não. Eu acho que viver bem é saber que amanhã vai ser outro dia. E aquele outro dia, se o que a gente puder preparar para amanhã, será muito bem feito. Não existe outra saída para o idoso a não ser vencer os preconceitos. Primeiro passo é rebelar-se. Rebelar-se não contra o destino que encaminha as pessoas para a velhice, mas contra a estupidez capitalista que coloca o idoso na condição máquina velha, cujo único destino seria a sucata ou museu. Rebelar-se contra as políticas públicas que reforçam os preconceitos na medida em que pouco fazem para melhorar a qualidade de vida do idoso. Depois, é assumir sem temores a atribuição de guardar e perpetuar a memória coletiva, usando para isso generosas doses de sabedoria, tão necessárias para que a velhice seja boa. Bailarina, né? Dança folclore, dança forró, é isso aí, né? O importante é a cabeça da gente, né? Eu procuro ouvir música, futebol, e assim eu vou passando. A música é uma parte das melhores coisas para a mente da pessoa. Eu faço para ser feliz? Eu vivo. Eu vivo intensamente esse resto de tempo que Deus está me dando aqui, né? Não, eu ainda estou aprendendo. Como disse Luiz de Camões, morrendo e aprendendo. Ele tem que levar para frente o negócio, não é esmorecer não. É meio difícil.
Deus disse, te defende dos males, que eu te defenderei dos ares. Eu nunca deixei de ler, de escrever, de estar ao corrente das coisas. Mesmo a gente olha a televisão, a gente ouve rádio, a gente ouve até músicas. Quer dizer, todas essas coisas que hoje o mundo tem. E a filosofia, eu nunca abandonei a filosofia, sempre estou também atento à filosofia que está se gestando em todo este mundo. Por que tudo isso? Porque isso ajuda para nós conhecer melhor nossa sociedade e conhecer bem o nosso tempo, e aí a gente se sente bem à vontade, não se sente perdido neste grande mundo de hoje. Ser velho vale a pena, agora o importante não é viver. O importante é saber viver ou viver bem, porque para viver mal é um negócio besta. Aos mais jovens, na tarefa de promover o idoso, cabe reencontrar-se com uma das leis divinas, aquela que desde o começo do mundo prescreve a veneração aos mais velhos. Veneração esta que só tem sentido se for bem além das palavras, traduzindo-se em atitudes firmes, solidárias, respeitosas no sentido mais absoluto do respeito. Ou eu recordo a meu pai, a minha mãe, que gostavam e mandavam eu tocar lá no escuro, no alpendre, para eles ouvirem lá na sala onde estavam. Né? E ainda rezo para eles quando eu vou tocar. Qualquer música que eu vou atrás de aprender, eu rezo para eles. Cabe aos mais jovens compreenderem que o lento ritmo da valsa, característica do passo, do olhar e das memórias do idoso, um dia ocupará nas suas vidas o lugar do rock and roll, pois o tempo não espera por ninguém e todos estamos a envelhecer. O que eu tenho até hoje a falar da velhice ou da minha própria velhice é que eu tenho sido muito feliz, até depois de velho. Depois que eu peguei a velhice, tenho vivido melhor mesmo do que quando era novinho, saltando, pulando, trabalhando e tudo. E da minha velhice não parei de fazer os serviços que é possível. E tenho tido muita alegria porque vou durando e Deus é de me ajudar. Aos mais jovens, cabe a compreensão de que um dia a busca de fortes emoções então será substituída pela busca da tranquilidade. Que os simples jogos de damas na calçada será uma atividade de um valor inestimável. Que uma conversa afetuosa com pessoas de gerações mais jovens, ou tocar um pífaro de taboca antes do anoitecer, será a certeza de que a memória afetiva e histórica não estará perdida.